e tem como cabeça desse corpo Jesus Cristo no comando. E o poder para fazer a obra vem do Espírito Santo que está nesse corpo de Cristo da terra. Mora em nós e conosco. Glória a Deus. Vamos à nossa leitura bíblica dessa lição. A nossa leitura bíblica está em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4 e também o versículo 14 até o 17. Vamos ver. Nós vamos usar aí para fazer essa leitura o filme Atos dos Apóstolos. Filme Atos que você encontra aí nas locadoras e você também pode comprar através da internet ou alguma loja de produtos evangélicos. Então você encontra aí filme Atos. Compre, adquira, é muito importante. Assista várias vezes, aprenda. É muito importante. Vamos então à nossa leitura bíblica. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção o que lhes direi. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Esta é ainda a terceira hora do dia. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Glória a Deus. Então, entre as coisas mais necessárias nessa lição, nós temos que saber aí o nascimento da igreja aí, né, o início daquilo que nós chamamos pentecostalismo, né, a igreja pentecostal. Então, o início foi aí nessa festa que havia em Jerusalém. Todos os anos eles fazem essa festa, 50 dias após a Páscoa, a festa chamada Pentecostes, comemora a colheita. Nesse dia que houve aí o batismo com o Espírito Santo, então nesse dia Pedro vai sair pregando o Evangelho. Assim como a festa de Pentecostes é uma festa de colheitas, comemora colheitas lá em Israel, de alimentos, houve uma grande colheita de almas. Quase 3.000 pessoas aceitaram aí esse dia a Jesus como Senhor e Salvador. Então ali estava sendo inaugurada a igreja e a pregação do Evangelho. Estava sendo inaugurada ali uma nova etapa no mundo inteiro. Era a inauguração da igreja de Jesus Cristo. Era o início da verdadeira igreja, do verdadeiro cristianismo. Era o início então dos verdadeiros seguidores de Cristo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, fazendo com que os sinais que aconteciam no ministério de Jesus também acontecessem no ministério dos seus discípulos. O dia dessa festa de Pentecostes, então, é o início daquilo que nós chamamos pentecostalismo. É o início da igreja pentecostal, do movimento. Por que nós falamos movimento? Porque é uma coisa contínua, é um movimento. Não é parado, não aconteceu e parou. Deu continuidade. Então existe aí um processo de continuidade. É como se fosse uma cachoeira que nunca para. Que a água vai correndo, correndo, e essas águas vão passando e vão abençoando por onde passa. Vão aí produzindo vida, né? Aos lados direito e lado esquerdo desse rio. Então vem uma cachoeira que nunca para de correr. E vai passando. E por onde passa vai trazendo bênção, vai trazendo vida. Então esse é o papel da igreja, cheia do Espírito Santo e que é realmente seguidora de Cristo.
Então, esta igreja pentecostal, que nasceu aí nesse dia, que foi batizada com o Espírito Santo, falou em línguas, pregou o Evangelho. Então, o sinal principal dessa igreja, como comprovação de que esta igreja é uma igreja que cumpre aquela ordem de Jesus, de ser batizado com o Espírito Santo. Então, o sinal externo, como é que nós sabemos que essa igreja é uma igreja pentecostal? Como é que sabemos que essa igreja cumpre realmente a ordem de Jesus de primeiro ser batizado com o Espírito Santo e depois sair pregando o Evangelho? Então, o sinal é o mesmo que aconteceu no início da igreja. O dia que eles foram batizados com o Espírito Santo, eles falaram em línguas. Então, o sinal que evidencia o batismo, falaram em línguas. Então, a glossolalia chamada, né? Então, esse é um sinal, é uma comprovação, é um selo comprovando aí, uma comprovação de que esta igreja é autêntica. Primeiro sinal, batismo com o Espírito Santo. Ah, então é só falar em línguas? Não. Aí existem depois o quê? As manifestações dos dons do Espírito Santo através daqueles que estão fazendo essa obra, que acreditam em Jesus Cristo e fazem a obra que Jesus mandou fazer, que é ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E lá diz, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Se pegarem alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Se beberem alguma coisa envenenada, não fará mal algum também. Então são sinais que acompanham aqueles que realmente creem. Ah, porque eu nunca falei em línguas? Porque eu não fui batizado até hoje? Porque você não acredita. A resposta é muito simples. Ah, por que eu coloco a mão sobre o enfermo e não é curado? É simples, você não acredita como é que vai acontecer. Os sinais seguem os que creem. Você não acredita? Não acontece com você. A explicação, não tem outra explicação, é simples. Acredita, você recebe e você é usado por Deus. Você não acredita, não recebe, não é usado por Deus. É muito simples isso. Existe uma atualidade no batismo com o Espírito Santo. Eu não sei como é que alguém pode olhar aí uma criança de 10 anos, 8 anos, uma criança que está lá de repente na igreja, ali, e recebe o batismo com o Espírito Santo e começa a falar em línguas. Ninguém ensinou para ele, ninguém falou sobre o batismo com o Espírito Santo para ele, nem nada. De repente ele recebe e começa a falar em línguas. Como é que uma pessoa pode acreditar que isso aí é do diabo? Ou acreditar que está errado, que isso é mentira? Que coisa é essa? Como é que pode? Nós não estamos nem citando aí os outros adultos, pessoas conhecidas, honestas, pessoas que vivem em santidade de vida, se separando para Deus. Imagine. E uma criança? Quantas crianças são batizadas com o Espírito Santo? Então são coisas que as pessoas colocam na cabeça, umas coisas tão absurdas de não acreditar na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Então vem de cima, vem de Deus. Acreditou, buscou, recebeu. É simples. Então acontece na atualidade, continua acontecendo e vai continuar acontecendo. Também existia naquela época alguns, a maioria, que acreditavam que o batismo com o Espírito Santo era só para os judeus. Mas a partir da visita de Pedro à casa de Cornélio, que era um gentil, então eles ficaram sabendo que era para todos. O batismo com o Espírito Santo é para todos os que creem, para todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Não importa a idade, nem a raça, nem a cor, a etnia, não importa nada. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você agora é o candidato principal ao batismo com o Espírito Santo. E Jesus quer te batizar imediatamente. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Jesus quer te batizar com o Espírito Santo imediatamente. Então é só acreditar e receber. Agora, como você vai aí distinguir, separar qual a verdadeira igreja pentecostal da que não é legitimamente
pentecostal? É simples. Bíblia. Pegue a Bíblia. Então nós vamos ver aí, hoje acontecendo coisas terríveis por aí. Denominações que passaram além do pentecostalismo, que são chamadas as denominações neopentecostais. Passaram além, foram além. Usam no seu culto, nas suas doutrinas, eles colocam coisas que vêm do misticismo. E o principal motivo disso é arrecadar fundos, dinheiro. Sempre o dinheiro está por trás dessas coisas erradas. O que acontece na maioria das vezes? A pessoa coloca aí um programa de TV que custa um absurdo de dinheiro. Aí não vai conseguir pagar, o que começa a fazer? Começa a inventar coisa para arrecadar dinheiro. Aí começa a inventar aí, vender objetos, né? Começa a inventar, tem denominação por aí que vende pedaço da cruz de Jesus. Essa cruz é muito grande, viu? Tem milhares de anos que estão vendendo pedaço dessa cruz, essa cruz não acaba mais. Ó cruz terrível de grande. Essa cruz devia medir pelo menos aí uns 10 mil quilômetros de altura, por aí mais uns 10 mil quilômetros de largura, porque tem cruz vendida aí, menino. Como tem cruz vendida? Então, será que as pessoas são aquilo que cegas, tontas, que não estão vendo que estão sendo enganadas? Comprando pedaço da cruz de Jesus? Pelo amor de Deus. Onde é que tem isso na Bíblia? Você já viu isso na Bíblia? Pedaço da cruz de Jesus? Então são amuletos, né? Coisas vendidas como se, não, você usa isso aqui, você está protegido. Você usa isso aqui, pronto. Eu vou ungir o seu carro, pronto, está protegido. Irmão, se fosse assim, pastor não morria de acidente de carro. Não está tudo ungido ali? Pelo amor de Deus. Pessoas falam, igreja, irmão, vamos ungir aqui o prédio, ungir os bancos, ungir tudo. E aí o ladrão veio e roubou o som, como é que pode? Irmão, nós temos que ter discernimento, nós temos que ter aí equilíbrio nas coisas. Não é assim. Nós ungimos pessoas para que sejam curadas, perdoadas dos seus pecados, libertas. Tudo bem. Agora, objeto, você vai ungir um carro, quer dizer que ninguém vai bater em você. Vai andar na contramão, vai parar aí em lugar que não pode, vai dar para qualquer pessoa dirigir, e pronto, o carro tá bento aí, né? Está ungido, pronto. Não existe isso, irmão, pelo amor de Deus. Deus está preocupado com você, não são com coisas, nem animais, nem coisas. Paulo diz, Deus está preocupado com boi, com animal, Deus está preocupado com você. Você é filho de Deus, o Espírito Santo mora dentro de você. Então tudo que você botar a mão deve prosperar, você vai ser protegido, guardado, desde que permaneça em comunhão com Deus. Não permaneça não, comece a pecar para você ver. Acabou a proteção. Então a igreja é como aí uma embaixada, nós estamos debaixo aí da proteção de Deus. Mas se você pecar, acabou, você está fora. Lá fora quem manda é o diabo que está lá no controle. Deus permite. Ele conquistou o direito sobre você, você está em pecado. Então não saia da presença de Deus, não saia debaixo dessa proteção, dessa mão, não saia de dentro dessa embaixada. É o reino de Deus. Você pertence ao reino de Deus e não do diabo, e não do mundo. Não fique com um pé lá fora e outro cá dentro, porque o lá de fora acabará sendo atingido. Então fique dentro, fique debaixo da proteção de Deus. Agora, pare com essas coisas, de ficar aí acreditando em coisas absurdas que não existem na Bíblia.